Eu sou José Carlos, sou do segundo B. Eu vou falar sobre o IDH. O IDH ele é um índice de desenvolvimento humano que avalia o desenvolvimento de um país com base em indicadores como saúde, educação e renda. Boa tarde, eu sou a Beatriz, do segundo ano B, e eu vou falar sobre o IDH. Bom, o IDH ele inclui 3 importantes critérios que indicam o desenvolvimento social de um país. Entre eles temos a saúde, que mostra especificamente a esperança da vida ao nascer, que é basicamente a taxa de natalidade, mortalidade infantil, de violência, entre outros, e mostra também o quanto da população está tendo acesso a medicamentos, a planos de saúde e a vacinação. Bom, temos também a educação, que mostra basicamente o quanto de conhecimento aquela população tem, e a taxa de escolarização e de analfabetização. Bom, temos também, por último, a renda, que mostra basicamente o desenvolvimento daquela sociedade segundo o Produto Interno Bruto, que é basicamente a quantidade de serviços e bens que aquele país produziu durante o ano. Olá, eu sou Francisco, aluno do segundo B, e eu vou estar falando hoje sobre como funciona o IDH, certo? O IDH funciona a partir de uma contagem que vai de 0 até 1. 0 significa índice de desenvolvimento humano nenhum e 1 índice total. O índice de países com índice de desenvolvimento humano de 0 até 0,499 significa países com um nível baixo de IDH. Países com acima de 0,5 até 0,799 significa países com níveis médios de IDH. E a partir de quando o país ultrapassa os níveis de IDH de 0,8 já é considerado um nível alto. Eu vou estar dando 3 exemplos, um médio, um baixo e um alto. Vou começar primeiro pelo baixo. O baixo se encontra a Guiné, é um bom exemplo. Eles possuem 0,466 de IDH, então é considerado bem baixo. Agora eu vou estar falando um pouco mais sobre a China. Muitos vão pensar que a China é bem desenvolvida, mas na verdade ela se encontra numa posição média no ranking mundial de IDH. Ela se encontra com hoje 0,761 de IDH. Agora, um país que tem um alto nível de IDH e é uma das grandes potências do mundo é o Reino Unido. Ele possui 0,932 de IDH. Oi, meu nome é o segundo B. Vou falar o que a razão tem a ver com o IDH. Primeiro, uma breve explicação. O IDH sendo um índice de desenvolvimento humano, então renda, saúde, educação, razão de sociedade. E nós trabalhamos, fala sobre desenvolvimento humanos. Desenvolvimento humanos, que trabalha, analisa as interações, estruturas sociais, Crenças públicas. sistema de crença, políticas públicas e dinâmicas culturais. Olá, meu nome é Natália, eu sou do segundo B e eu vou falar sobre a razão da sociedade e o IDH. O que os dois têm em comum? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele mede a renda, a educação e a educação e a saúde. Enquanto a razão e a sociedade fala sobre política, sobre você conviver em sociedade e também sobre crenças mais ligadas a essas coisas. O que os dois têm em comum é basicamente desde instituições de caridade que a gente possa usar tanto para fazer cursos e ajudar na nossa educação, mas também a caridade para que a gente para que possam ajudar desde educação, a renda também, porque se você estuda, você tem acesso a uma renda melhor, com trabalhos melhores,
E também a saúde, porque basicamente se você põe alguém no poder, ele pode ajudar desde a saúde, a educação e a renda. E se a gente, como é que fala? Para melhorar o SUS, para que a gente possa ter uma saúde melhor. Tanto é que o Brasil é um dos lugares onde mais vacinam as pessoas, mostrando que a gente tem, como é que fala? Uma carteirinha com bastante vacina. A razão da sociedade também mexe com a equidade, que fala sobre não igualdade, e sim necessidade. Então, se um precisa de, de uma casa ou de comida, e o outro vai precisar só de educação, a gente vai colocar assim. Ou se um precisa de 2, o outro precisa de 3. A gente não vai colocar igual, e sim o que é necessário. E é basicamente isso que a gente mede, desde do IDH à razão e sociedade, porque a equidade mexe com isso. E é algo que vai ajudar na nossa educação, na nossa saúde, na nossa renda. É isso. Gente, meu grupo é composto pela Bruna, a Gabriela, eu sou o Cauê. A gente é do segundo B, do itinerário do segundo B. Quem divide multiplica, e a gente ficou com a parte da professora Ana Paula, Sociedade de Conhecimento. O IDH ele varia globalmente, sendo os países mais desenvolvidos com o IDH mais alto e os países menos desenvolvidos com o IDH mais baixo. Para a melhoria do IDH, requer políticas de saúde, educação e é isso. Bom, agora eu vou falar sobre a evolução ao longo do tempo na Espanha. A Espanha tem uma rica história que se estende por milênios, desde os tempos pré-romanos até hoje, e passou por diversas fases, incluindo a influência romana, e a presença moura, a formação dos reinos cristãos e o auge do Império Espanhol. E os impérios turbulentos com a Guerra Civil Espanhola. E atualmente é uma monarquia constitucional que desempenha um papel significativo na União Europeia. Alguns críticos apontam que o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, pode não capturar totalmente a qualidade de vida de um país. Por exemplo, na Espanha, que algumas críticas podem incluir a desigualdade regional, que é quando algumas áreas elas podem ter um desenvolvimento muito menor que outras, em comparação com outras, afetando a precisão do IDH. E além disso, algumas pessoas elas dizem que o IDH não aborda questões ambientais e sustentabilidade, que são cada vez mais importantes no desenvolvimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou falar sobre os critérios de como medir o IDH. Basicamente tem o setor de saúde, escolar e a renda. A saúde é medida com a taxa de vida, quando você nasce e você não morre nos próximos 10 a 20 minutos. Como você, E um estilo de vida bom, tipo, quanto mais um país for com mais pessoas velhas, idosas, mais a taxa de vida aumenta. A escolaridade também se refere a, basicamente, o seu ensino e quantas pessoas são formadas na escola primária ou secundária. E tem basicamente a renda, que é o produto interno bruto de cada país, que cada setor, cada cidade ganha uma média. Tipo, no Brasil em si, a média de PIB, produto interno bruto, aqui a maior é de São Paulo, sem contar Brasília, que é o maior salário do Brasil todo. Olá, nós vamos falar sobre o cálculo de IDH e como ele é feito. Então, para calcular o IDH, é necessário fazer a média dos 3 indicadores, que é o de escolaridade, renda e longitude, que no caso é a expectativa de vida de um país. Bom, para começar, a gente vai calcular a escolaridade. A escolaridade ela é calculada a partir da porcentagem das pessoas que completaram o ensino médio. Um exemplo seria 75,3 dividido pelo máximo de pessoas que poderiam completar o ensino médio, que é o esperado, que seria 100%. O resultado é 0,753. Para calcular a longevitude, a expectativa de vida, também, assim como a escolaridade, é o mínimo dividido pelo máximo, ou seja, o máximo que uma pessoa pode viver em um país, vamos supor que é 89 anos. Então, 89 dividido pelo máximo esperado,
que ela possa viver, que é 100. Que vai dar igual a 0,89. Então essa é a média de longevitude de um país. Agora eu vou dar um exemplo de um PIB per capita, que seria o valor da renda. Porque a conta do PIB per capita é uma conta onde utiliza diversos outros fatores que não estão ao nosso alcance. Então a gente usa como exemplo 0,580. E aí, após isso, é só aplicar as três médias na fórmula, que seria IDH igual a escolaridade, que é 0,753, mais a renda, 0,580, mais a longevitude, que no caso é a expectativa de vida, igual a 0,89. Tudo isso dividido por 3, porque são 3 indicadores que nós temos. E tudo isso vai dar igual a 0,751. Então, o IDH de um país, com esses dados, é 0,751. As classificações do IDH são classificadas em muito alto, alto, baixo e muito baixo. De 0 até 0,300 é muito baixo. De 300 a 0,300 a 0,500 é baixo. De 0,500 a 0,700 é alto e de 700 até 1 é considerado muito alto. E valendo lembrar que o IDH ele é medido de 0 até 1. O resultado do IDH mundial nos permite saber que os países que estão no topo da lista mostram as melhores políticas. E lá estão as melhores, que é a Noruega com 0,953, a Suíça com 0,944, a Austrália com 0,939. E os piores estão a Nigéria com 0,354, Sudão do Sul com 0,388. De acordo com uma pesquisa de 2018. Meu nome é Nicolas e eu vou explicar um pouco sobre os desafios globais que envolvem os países. Bom, para começarmos, a gente tem que explicar o que é o IDH e como ele funciona. O IDH ele vai de 0 a 1, dizendo que 1 seria o melhor dos países, com uma taxa de desenvolvimento humano ótimo, perfeito, e 0 é um país sem desenvolvimento humano nenhum. Bom, para a gente classificar e ter um país com ótimo desenvolvimento humano, a gente precisa categorizar educação, saúde e bem-estar, tipo, em geral, tipo, desigualdade, isso, mais ou menos isso. Bom, se um país for muito desigual em questão de salariado, realmente pessoas passando fome e pessoas, tipo, vivendo muito além do que o normal, isso seria desigualdade. Educação. Se nem todas as pessoas podem ter o requisito de usufruir de uma educação boa, é uma desigualdade na educação, o que também acarreta no IDH. E também a saúde, claro. Se nem todos podem usufruir de uma saúde, de um hospital bom, de um plano médico bom, é uma desigualdade. Bom, então, eu sou o Matheus e eu vou falar sobre mapas e o IDH em formato de mapas na cartografia. Meu grupo é composto por mim, Matheus, o Lucas e o Nicolas. A gente aqui está com um mapa do IDH global, né? Um mapa mundi de IDH, assim, onde está dividido em baixo, indisponível, médio, alto e muito alto. Onde o muito alto são os países mais desenvolvidos e o baixo são os países menos desenvolvidos. O indisponível são países que nós temos pouca ou nenhuma informação sobre esse tema.
E os países de IDH mais baixo, é perceptível que eles estão em países que foram colonizados, como, por exemplo, os países africanos ou os países do sul/sudeste asiático. Então, e nós temos características de IDH muito alto para países como os Estados Unidos, o Reino Unido, a França. Aqui na América do Sul, temos 2 países com IDH muito alto, que é a Argentina e o Chile. Bom, eu sou o Lucas, eu vou falar sobre regiões com alto índice, que são a Escandinávia, a Europa Ocidental, a América do Norte e a Oceania. Alguns países dessas regiões são a Austrália, a Nova Zelândia, os Estados Unidos e o Canadá. Eles têm um alto índice porque eles são um país bem desenvolvido na educação, na saúde e no seu padrão de vida, que faz o seu IDH aumentar, comparado a outros países mais baixos. Países em desenvolvimento. Muitos países estão fazendo medidas para melhorar o seu IDH, como o Brasil, que faz o seu Bolsa Família e também é concentrado em esforços e programas, como eu falei, o Bolsa Família, visando reduzir a desigualdade e melhorar a educação. Eu vim dar uma passadinha aqui no final para agradecer realmente aos que ficaram até aqui e pedir comentários de vocês, se vocês quiserem comentar algo sobre o vídeo, algo que vocês tiverem dúvida realmente, e agradecer. Valeu, obrigado aos que ficaram, valeu.